o estudo inicial da cloroquina, né, da hidroxicloroquina, no início da pandemia, era um estudo com um número muito pequeno de pacientes, e a gente sabia a fragilidade disso, e por várias vezes a gente comentou, e aqui vai um relato, a gente prescreveu desde o início, a gente fez a prescrição de hidroxicloroquina, porque teoricamente era o que a gente tinha inicialmente como apontamento para poder ajudar os pacientes para ver se o tratamento auxiliava ou não. E assim, além de a gente não ver um resultado efetivo, principalmente da nossa parte, da parte da cardiologia, uma preocupação muito grande com as complicações que a hidroxicloroquina e a cloroquina poderiam ocasionar no caso das arritmias. Então, a gente acompanhou de muito próximo esses pacientes que tomaram cloroquina, realizando eletrocardiograma de forma diária, acompanhando os intervalos elétricos que a hidroxicloroquina poderia causar alteração, para evitar que os pacientes tivessem complicações de arritmia mais graves. Mas, em contrapartida, a gente teve, nos últimos estudos, a gente já vinha tendo um apontamento nos últimos estudos, e a cloroquina realmente não muda, ou não mudaria a história natural da doença. E, recentemente, uma publicação com 96 mil doentes, uma meta-análise que a gente chama, e aí cabe uma ressalva. Sempre é importante o estudo que dá mais peso para a análise médica, são os ensaios randomizados, onde você seleciona os pacientes e, de forma randômica, um grupo toma o medicamento e outro não toma. Esse estudo que foi publicado ainda não é um ensaio randomizado, que seria o melhor, mas é um estudo com uma meta-análise que a gente chama retrospectiva, pega retrospectivamente os dados dos pacientes e que não mostrou um benefício. Então, partindo, a gente tem experiência clínica regional, cada um aqui falando especificamente pela minha experiência aqui no nosso serviço. Associado a esses últimos estudos, é uma droga que a gente tem utilizado muito pouco, em alguns casos tem utilizado mais. Ou seja, está mudando o protocolo, né, evoluindo. Né? Agora o Brasil está com mais 2 milhões de doses de cloroquina. O que será que vão fazer com isso? Haja malária para combater, né? Pode dar um banho na Amazônia. Enfim, coisas de um sujeito que se arvora em médico, né, e que mal sabe cantar o hino nacional, que dirá escrever na língua pátria. Mas, enfim, deixa para lá, isso não vem ao caso agora criticar. Mas conta para mim, então, com esses novos protocolos de como é que é, anti-inflamatórios e... Não, os anti-inflamatórios que a gente fala são os corticoides. Corticoides. A gente também, para corticoide, para anticoagulante, a gente não tem ainda nenhum estudo randomizado clássico, determinante, para definir um protocolo que passive, vamos dizer assim, o tratamento. Não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquilo. Por isso que a gente tem um pouco de variação e tem algumas recomendações. Algumas diretrizes europeias, por exemplo, fazem uma sugestão de uso de anticoagulantes em determinadas períodos, fases da doença. Outros falam já do uso desses anti-inflamatórios, os corticoides, dependendo da evolução da doença. Só que aí, da mesma forma como eu te falei, a gente não tem um estudo randomizado que determine. Então, quando a gente fala em protocolos, são protocolos regionais, protocolos de cada instituição. A gente ainda não tem um tratamento único, um tratamento unificado mundial, justamente por falta de estudos definitivos sobre o tema, né? Estudos randomizados, como a gente comentou. Mas o leque de tratamento, Fábio, gira em torno disso. Anticoagulação para evitar eventos trombóticos, como embolia pulmonar, como tromboses venosas, que é uma complicação que a gente vê de forma muito frequente e foi desde o início muito ressaltada na Europa, na Itália, esses eventos trombóticos, e a fisiopatologia, através de autópsias, começou a se ver isso daí, e se definindo que é uma doença que ataca muito
a coagulação. Então, os anticoagulantes têm um papel que a gente sabe importante e está sendo estudado qual o melhor anticoagulante, em qual dose, isso que a gente ainda não tem a definição.